Olá, vamos falar sobre a Renascença e o período barroco. O período da Renascença surgiu na história da Europa Ocidental. Nesse período havia um enorme interesse pelo saber, né? E pela cultura, embasado nas ideias dos antigos gregos e romanos, fazendo assim renascer a cultura e a arte. Deus e a religião era o centro da vida nesse período, né? Surgindo o humanismo e o racionalismo, colocando o homem como centro da vida e a busca pela ciência e a arte, né? A busca pelo conhecimento e a cultura, e além das artes do período renascentista, houve grandes descobertas e explorações, enquanto acontecia grandes avanços na ciência e na astronomia, né? Sendo que nesse período aí se descobriu, né? Descobriu-se que o planeta ele não era o centro do universo, e sim o Sol era o centro do sistema solar, né? No caso. Nesse período houve muito interesse dos compositores pela música profana, que não era uma música religiosa, obviamente, né? Pela necessidade de valorização do humanismo. Apesar disso, as maiores composições renascentistas, o estilo de música renascentista é chamado de polifônico, que são várias melodias tocadas ou cantadas ao mesmo tempo, né? Mesmo tempo, certo? E também era muito tocado lá na Basílica de São Marcos, né, em Veneza. Nessa basílica tinham dois grandes órgãos e os compositores tiveram a ideia de compor peças para mais de um coro, né? Chamadas policorais. Algumas das peças mais interessantes são de Giovanni Gabrieli, que escreveu corais para dois, três ou até mais grupos, né? Sendo que esses grupos eles ficavam em lados opostos, né? Porque eram dois órgãos que tinham, então eles ficavam em lados opostos. Até o começo do século XVI, os compositores usavam os instrumentos para acompanhar a voz ou usar a voz. Durante o século XVI, eles começaram a se interessar cada vez mais para as músicas apenas instrumentais. Nas casas dos apaixonados pela música, havia instrumentos com flautas, alaúdes, viola, teclado, a maioria dos compositores ingleses, né? No Renascimento surgiram os primeiros álbuns de músicas só para instrumentos de teclado, muitos instrumentos como as chamarelas, as flautas e alguns tipos de cornetas medievais. Continuavam populares, outros como a alaúde passaram por aperfeiçoamento, né, dentre os principais compositores renascentistas. Podemos citar William, Palestrina, Giovanni, Gabriele, Cláudio, Montenberg, e se destacando, né, o Montenberg sendo regente do coro da Basílica de São Marcos em Veneza. Ele foi um antitradicionalista, né, porque não continuou com as tradições da música polifônica, inovando, empregando acompanhamentos instrumentais, dissonância e cromatismos. Montenberg se destaca sendo regente do coro da Basílica de São Marcos em Veneza. Ele foi um antitradicionalista porque não continuou com as tradições da música polifônica, né, inovando, empregando acompanhamento instrumentais disso e cromatismo. A obra foi a obra-prima de Monteverdi, o que é o Orfeu, composto por mais ou menos 40 instrumentos variados, né? E também a gente vai pular um pouco do Barroco, né? Falar um pouco do Barroco. O Barroco ele é considerado uma das épocas musicais mais longas e importantes da música ocidental e também a mais influente, né? As principais características musicais desse período
Entre as características mais importantes do período estão o uso do baixo contínuo, do contraponto e da harmonia tonal, nem oposição aos modos gregorianos, né? Assim, para eles, o estilo barroco não foi sentido como uma reviravolta revolucionária, mas como um progresso em relação ao objetivo, né, não alcançados no Renascimento. Dessa forma, o uso do canto homofônico surge, né, o homofônico ele surge como um recurso para dar mais expressão, sentimentos, resgatando a dramaticidade da música grega, né? Boa parcela das obras, né, desse período, né, em especial as composições sacras, ainda eram escritas ao estilo o estilo de contraponto, né? Durante o século XVII surgiram também novas formas musicais, como a ópera, o oratório, a fuga, a suíte, a sonata e o concerto. Tiveram outras também, né? Os principais compositores desse período foram vários e podemos citar alguns como Monteverdi, Vivaldi, Lully, Bach. O Bach foi um dos principais, né? O que revolucionou praticamente esse período aí também, né? Que é um dos mais conhecidos, eu acredito. Nesse período surgiu vários tipos de música, como coral, tocata, ópera, suíte, de danças, sempre com uma exuberância e ritmos exigidos, usando muitos ornamentos para abrilhantar essas composições. Nesse período também começou o melhoramento dos instrumentos musicais, principalmente o violino, né, que ele foi um dos